Boa noite, deixa eu ver aqui se já tá funcionando. Ver que já está funcionando. Som. Oi. Já tá funcionando. Deixa eu só. Boa noite, gente. Boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa terceira live e finalmente o fim. Finalizando o Sermão do Monte. Você aí que nos acompanhou essas duas últimas lives, nós percorremos um caminho aí muito interessante, bem imersivo. E graças a Deus estamos aqui finalizando mais uma live e finalizando a nossa primeira série, né? É a primeira série do canal. É a primeira série de exposição da Bíblia, né? Iremos fazer outro, já tenho outro em mente. Irei preparar o material, irei preparar para começar a fazer essa série de novo. Mas você é muito bem-vindo. Para nós finalizarmos aqui com chave de ouro. Chave de ouro. Deixa eu só verificar se tá tudo certo aqui com a gravação, com a live, aliás, né? Parece que tá tudo certo aqui. Aqui tá tudo certo. Gente, seguinte. Mateus 7. Encerrando talvez o discurso mais impactante, mais importante, uma das bases fundamentais da vida cristã, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E para nós inicializarmos o encerramento, eu quero passar para vocês aqui, né, novamente o contexto e dar uma pequena explanada aqui de 1 minuto o que nós vimos até agora, né? O que nós vimos até agora. Nós estamos finalizando o Sermão do Monte. Sermão do Monte. O Sermão do Monte, como nós já discutimos, já conversamos, ele veio principalmente em contraposição do Império Romano, da realidade em que os judeus estavam inseridos. E ele veio principalmente para confrontar o sistema religioso da época, confrontar o farisaísmo, confrontar o julgo do Império Romano, a cultura do Império Romano. Então, quando nós pensamos em Sermão do Monte, a gente pensa no panorama histórico, a gente lembra do quê? Do Império Romano. Império Romano, a supremacia do Império Romano. Era o auge do Império Romano, o Império Romano estava a todo vapor, o Império Romano estava no auge, no clímax da sua força. Nós também lembramos nesse panorama histórico dos 400 anos de silêncio. O período interbíblico, o período do silêncio, onde não há relato de qualquer tipo de manifestação de Deus, manifestação do Espírito Santo. Não há relato, não há registro. Final de Malaquias e começo de Mateus, não há qualquer tipo de registro sobre isso. E com tudo isso, nós vimos também que toda essa opressão do Império Romano, essa sistematização,
essa utopia que o farisaísmo gerou, e juntamente com esses 400 anos de silêncio, nós vemos aqui uma carência do judeu, do povo de Israel, querendo o quê? Vislumbrando a volta, opa, a volta do Messias. Mas não um Messias como Jesus veio, e sim um rei, um general, um general de guerra. Alguém que fosse para a batalha, pegasse em espada, pegasse em lança, montasse a cavalo e fosse à frente de um exército judeu para combater o Império Romano, para combater os militares. Essa era o contexto da época. Então, quando Jesus vem e mostra que não é muito bem assim, né, as coisas, né, sabemos como terminou, né? E se nós formos recapitular aqui direitinho a parte de Mateus 6, nós vimos que o Jesus ele dá uma bela de uma garfada em relação aos fariseus, né? Nós dividimos em alguns blocos, Mateus 6, e um deles era exatamente essa, a questão da religiosidade secreta, né? Jesus confrontando as práticas, né, dos religiosos, confrontando as práticas da motivação de esmola, motivação da oração, a motivação do jejum, a exposição. Lembra que nós falamos sobre o Theatenai, que é a raiz da palavra teatro, performance, a raiz da palavra espetáculo. Era tudo isso era tudo em razão da motivação de ser visto, de ser contemplado, né? Entramos também na oração do Pai Nosso, nós explanamos um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, falamos também sobre as riquezas e o senhorio, Jesus explanando a questão do tesouro, a questão do coração em relação ao dinheiro, aonde o nosso coração está, de quem que o nosso coração serve, e finalizamos com ansiedade e confiança, né? Onde Jesus fala sobre o sintoma principal de quem ainda não decidiu o senhorio da sua vida, se está em um lugar, se está no outro, é a ansiedade, né? Aquela ambiguidade de escolhas, a ambiguidade de você querer fazer uma coisa, na boca você fala que é de Deus, mas no coração tá no mamon, tá nas coisas mundanas. E se nós colocarmos isso numa linha do tempo, nós falamos que Mateus 5, que nós estudamos na primeira live, fala sobre quem é o cidadão do reino. Ele apresenta o cidadão do reino. Esse cidadão que Jesus vem trazendo, que é o cidadão correto. E ele também mostra como esse cidadão se relaciona. Como esse cidadão ele tem que se comportar perante a lei. Nós vimos isso em Mateus 5. Em Mateus 6, vemos como que Jesus ele confronta a religiosidade, o dinheiro, a ansiedade. E agora, em Mateus 7, a gente vai ver que Jesus fecha essa parte do Sermão do Monte falando sobre alguns testes, falando como isso se revela, como que nós estamos vivendo isso, se é verdade ou não. Se isso tudo que nós estamos vivendo, eles têm um pilar sólido na verdade, que é o Evangelho, que é Jesus, que é o coração motivado da maneira certa. Então, Mateus 7 ele vem trazendo sobre alguns testes que nós temos como cristãos, como pessoas que foram redimidas pelo sangue. Ele vem trazendo isso como alguns testes para nós seguirmos. E aqui eu quero apresentar para vocês os blocos, né, que nós vamos adentrar hoje. Essa live, ela é dividida aqui. Deixa eu colocar o quadro aqui. Ela está sendo dividida aqui em 6 blocos. São 6 blocos, são muitos blocos, mas, por exemplo, o bloco 3 é só de um versículo, porque eu considerei um versículo muito importante para ser tratado junto com os outros. Por exemplo, o bloco 4 são 2 versículos, também é uma parte muito importante do Sermão do Monte. Então a gente vai tratar aqui do bloco 1. A gente vai falar sobre o julgamento. Julgamento.
Bloco 2, a gente vai tratar sobre oração e perseverança. Perseverança. No bloco 3, a gente vai tratar sobre a regra de ouro. A regra. A regra de ouro, que eu considero talvez o bloco mais importante, né, de tudo aquilo que nós vimos aqui. É o bloco 3 e o bloco 4. E agora, que é o bloco 4, nós trataremos a questão dos dois caminhos. Aí você já consegue, né, discernir caminhos. Discernir do que nós vamos falar, né? No bloco 5, falaremos a questão dos falsos profetas. Falsos profetas e falsos discípulos. Gente, vai desculpando a letra aí. E para finalizarmos, falaremos sobre fundamentos. Fundamentos. Os blocos que a gente vai tratar hoje falam exclusivamente sobre, não exclusivamente, mas assim, eles pairam nesse âmbito de teste. Eles pairam nessa questão de a gente está ouvindo, a gente pegou isso que Jesus falou, a gente pegou tudo isso que nós estudamos e está entrando pelo ouvido, saindo pelo outro, ou realmente nós viveremos isso, ou estamos vivendo isso. E onde, a partir desse gancho aí, se nós estamos ouvindo ou vivendo, entramos no primeiro bloco, né, que é o bloco do julgamento. E onde nós começamos? Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida em que medirdes, vos será medido. E aqui eu acho que eu acho que todo mundo já meio que, assim, num período de leiguice, né, tirou esse versículo do contexto, ou já ouviu alguém tirando esse versículo de contexto. Ah, não pode julgar, nossa, Jesus não julga, você é cristão, você está julgando as pessoas. E eu acho que é talvez uma das armas mais usadas, né, das próprias pessoas que não são crentes, né, que não seguem a Jesus, que não pertencem à igreja, né, que são frases distorcidas, frases como essas que servem como armas, né, a arma que não é afiada, né, porque é uma frase totalmente tirada de contexto, né, e a gente, nós mesmos, nosso entendimento, nós deixamos de corrigir essas pessoas, né? Corrigir as pessoas falando, não pode julgar, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, em relação ao julgamento. Só que o julgamento que Jesus está mostrando aqui não é a proibição do julgamento. A proibição que ele fala aqui não é sobre você não julgar, não é sobre você não ver aquela conduta errada, ver a pessoa que está errando, a pessoa que está agindo com erro mesmo, e não é sobre isso, é sobre a postura. A postura que a pessoa que está julgando adota, sobre a régua que essa pessoa que está julgando aplica. Muitas vezes, né, eu acho que por muito tempo nas lives nós tocamos isso, que é a questão da hipocrisia, né? Que é nós agirmos como juízes, pegarmos uma lei, pegarmos uma régua, pegarmos uma medida, só que quando é com a gente, nós usamos uma medida diferente, né? Nós atenuamos, né, nosso pecado, nosso erro, nós atenuamos a nossa conduta errada e agravamos a conduta da outra pessoa.
Nós agravamos a conduta daquela pessoa que talvez nem conhece a palavra, de certa forma, às vezes nem conhece o contexto, às vezes o ambiente errado, mas a gente agrava. Por quê? Porque a gente que é o perfeito. Nós que somos o perfeito, né? E aqui não é um contexto de nós não julgarmos, mas sim, às vezes, de olharmos esse erro da pessoa com reciprocidade, né? De nós colocarmos naquela situação e termos compaixão. Nós veremos aqui que Jesus ele não só fala para julgar, mas não para não julgar, mas julgar segundo a reta justiça, né? E nós continuamos aqui no versículo 3 a 5. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho. Isso aqui eu acho até engraçado. Deixa eu até ler aqui na minha Bíblia, porque na minha Bíblia mesmo tá uma palavra diferente. Eu acho até engraçado quando Jesus falar um negócio desse. Na hora assim, ó, você tá olhando a grama do coleguinha, mas no seu aí tá parecendo uma selva amazônica. Né, meu amigo? É 5... É 7,5, né? Ó, 7,3. Porque repara no cisco no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Isso aqui é Jesus falando assim, ó, fica olhando o cisco do seu irmão, mas olha o tamanho do tronco que tem no seu olho. E Jesus está falando assim, não é para você somente tirar isso do seu, se corrigir. Não é só para você se policiar, é para você se policiar e após o policiamento, após a correção, você ir lá estender a mão pro seu amiguinho. Ir lá estender a mão para as pessoas que está errada. Jesus ele não fala aqui sobre não só julgar segundo a reta justiça, mas estender a mão segundo a verdade, segundo a justiça que você mesmo se comporta. De estender é o julgamento com amor. É aquele que traz a correção, mas com amor. Traz a correção para trazer a pessoa para o caminho certo, não para ficar julgando, para ficar menosprezando e para falar que a pessoa é inferior ou não. Versículo 6. Não deis o que é santo aos cães, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Quando a gente lê isso aqui em sequência, a gente acha que é um versículo meio deslocado, né? Mas Jesus está fazendo um apontamento para correção, para o julgamento, né? Se nesse momento nós estávamos falando sobre o julgamento segundo a reta justiça, para não julgar com hipocrisia, para nós olharmos para nós mesmos, né? Se nós não julgamos com misericórdia, é para julgar a pessoa com misericórdia. Se nós não julgamos, é para julgar daquele jeito, nós sejamos primeiro julgados desse jeito a nós mesmos antes de julgar aquela pessoa. Jesus fala assim, ó, mas cuidado, tem hora, tem lugar, tem um ambiente, tem a situação certa, tem as palavras certas, né? Uma coisa que eu gosto de falar bastante é que existem 1001 formas de dizer a mesma coisa. Se você quer dizer aquilo, nós temos que falar no tom certo, com as palavras certas, no ambiente certo, no momento apropriado. Se aquele momento é o momento mais apropriado para falar aquilo, ou se não, é um momento totalmente inoportuno para vir uma correção, para vir uma palavra, você pode te dar um conselho. É um momento, Jesus fala, não deis o que é santo aos cães, nem lancei as vossas pérolas aos porcos. Está falando assim, o conselho que você está falando, a pessoa está preparada? Ou essa correção que você vai dar, o julgamento, essa palavra onde a pessoa está errando, é o momento certo? É o ambiente certo? Você vai falar com as palavras certas? Você vai falar com o coração certo? Paulo fala lá em Coríntios sobre a questão da verdade do amor, né? Ele fala a questão da verdade, ele está falando sobre comida, né? Sobre a questão da disposição de sacrifícios, né? E o cristão comer isso. Só que a gente pode trazer isso para esse contexto, por quê? Porque quando nós falamos de falar a verdade, né? A gente ouve isso falando bastante, fala assim, ó, por que você falou isso para a pessoa? A pessoa fala, eu falei a verdade. Quando a verdade ela é dita sem amor, quando a verdade é dita sem zelo, quando a verdade é dita no momento inoportuno, no ambiente inoportuno, no ambiente onde não faz sentido, a verdade nada mais é usada
para denegrir a pessoa, para afastar a pessoa. A verdade ela é dita para você não para você envergonhar a pessoa. Então, assim, tudo isso tem que se encaixar dentro, tem que se encaixar no contexto para que o julgamento venha, para que a verdade, a correção, para aquele amigo que você vê que não está no momento muito bom, mas você precisa corrigi-lo, é o momento ideal, quais são as palavras. Jesus tudo está colocando isso em contexto aqui. Nós vimos aqui em sequência 1 ao 5 que ele fala sobre julgamento e do 6 ele fala sobre o ambiente. Fala sobre a oportunidade de você julgar. É aquilo mesmo? É nesse ambiente mesmo? É desse jeito mesmo? E quando a gente passa do versículo 6, a gente fala assim, a gente tem uma pergunta sobre que nos estimula também a pensarmos. Você usa ou não julgueis para isentar a responsabilidade ou pratica a misericórdia? E isso é um momento para pensar, porque às vezes a gente fala sobre o não julgar, mas o que é o não julgar? É uma máscara. É uma máscara que nós mesmos colocamos para os nossos pecados. Ah, você não pode julgar a pessoa, por quê? Você não está falando do pecado da pessoa, você está falando para a pessoa, às vezes, não julgar aquilo mesmo que você está fazendo. Ah, você não julga, você não pode julgar o que eu estou fazendo, que Jesus fala isso, para não falar isso. Ou a forma que nós estamos julgando é com a misericórdia genuína. É para alcançar o coração da pessoa, é para alcançar a misericórdia que a pessoa está precisando. São palavras de amor, de zelo. A correção é pelo zelo com a vida daquela pessoa. E aqui onde nós finalizamos esse bloco, que são blocos curtos. E entramos no bloco da oração e perseverança, que eu particularmente gosto bastante. Que é no versículo 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca acha, e ao que bate abrir-se-á. E aqui, se a gente for destrinchar mesmo esses dois versículos, a gente for retirar esses verbos de contexto, nós vemos que são verbos de ação e perseverança. Ação e continuidade. É um verbo de sair da inércia, mas não voltar para a inércia. E sim em um movimento exponencial, que é a parte de pedir, buscar, bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir o gesto mais simples. Pedir aquela parte onde você pede. Não, por favor. Buscar implica aquela questão de movimento. Você está buscando. É após o pedir. E bater. Aquela a ideia de insistência. Você insistir. O reino de Deus é alcançado através da fé, através da perseverança, através através do esforço. A ideia daqui de bater, de buscar, de pedir, é a ideia de sair da inércia e perseverar na fé. Versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas que lhe pedirem. Aqui Jesus está ancorando aqui essa parte da oração, explanando o caráter do Pai. O caráter do Pai. O caráter do Pai, o caráter de Deus, ele não é vinculado ao nosso coração caído. Nós somos maus por natureza. Nosso pecado é um pecado intrínseco no coração. E Jesus, ele não baseia a bênção o coração do momento. Eu digo em relação ao caráter do Pai, sobre buscar, sobre a necessidade, né? Jesus, Deus, é um Pai perfeito e responde os filhos que estão em busca de santificação, que estão em busca da
da perfeição na terra terrena, que estão debaixo da graça. E aqui a gente finaliza a questão do bloco 2, que é a oração, essa oração em Deus, mesmo nós falhando, mesmo nós não conseguindo dar essa continuidade, nós darmos sempre estarmos decepcionando a Deus, sempre estarmos decepcionando o Pai, mas estarmos no caminho de santidade, estarmos num caminho de perseverança, caminho de buscar, caminho de pedir, caminho de bater na porta, de perseverar na fé. E aqui é onde nós entramos ao que o título que eu acho mais incrível, que é a regra de ouro, que é o versículo 12. Tudo o que quereis que os homens os façam, fazei a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui, eu acho que... Deixa eu ler nessa Bíblia aqui, que eu gosto dessa versão também aqui. As duas são NVI, mas essa aqui eu acho que ela é uma versão mais acessível. Assim, em tudo que façam aos outros e que vocês queiram que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Jesus está falando assim, ó. Você quer que a pessoa faça isso para você? Olha, o que você acha de fazer isso primeiro pela pessoa? O que você acha primeiro de dar antes de receber? Só que a gente, muitas vezes, nessa interpretação, a gente fica no raso em relação a isso, que é o dar antes de receber, né? Primeiro os outros, depois a mim. Mas uma das lógicas mais importantes é em relação à graça, sobre o não merecimento da graça. A questão, assim, de nós tratarmos as outras pessoas não porque elas merecem ou não merecem. Porque se você já parou para pensar, se a gente merecesse realmente, se a gente recebesse tudo que a gente merecia, para pensar isso, você realmente queria receber tudo que você merece? Para pensar, você realmente quer receber tudo que você merece? Tudo que você merece? Se você colocar na balança o que você merece de positivo e negativo, qual que vai estar mais longo? O que vai estar mais pesada? O positivo ou o negativo? É com esse olhar que Jesus fala sobre os outros, sobre dar aos outros aquilo que ele quer fazer por nós. Paulo fala lá em Coríntios também que ele não prega o evangelho porque ele gosta ou porque é uma inspiração. Por mais que a vontade de Deus gere, né, essa alegria, né, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Paulo fala que eu fui comissionado, eu fui designado, e ai de mim. Deixa eu ler isso aqui. Deixa eu ver onde que tá aqui, em 1 Coríntios... 1 Coríntios 9, 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois ninguém posta a necessidade de pregar. E ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência em que me foi confiada. É uma obrigação. Paulo fala, ai de mim se eu não pregar. Porque essa graça que foi alcançada, esse perdão avassalador, essa misericórdia que é intrínseca do Senhor, ai de mim se eu não espalhar isso. Se eu receber isso, porque o meu amigo, a pessoa em que eu congrego na igreja, a pessoa que eu vejo todo dia, a pessoa que me maltrata. Por quê? Porque eu mereço e ela não. Porque Deus me trata assim, mesmo eu pecando todo dia, mesmo eu sendo corrompido todo dia, mesmo eu sendo uma noiva que trai, que prostitui, que coloca Jesus, que é imaculado, o noivo,
que é imaculado numa situação ruim e ele me perdoa, quem sou eu? Ele vem falando, você recebeu de Deus o que não merecia, agora trate o outro com a mesma graça que você recebeu. Trate o outro com a mesma graça que você recebeu. E por isso que eu acho que eu separei. Quando eu tava lendo isso aqui, e eu tava preparando a aula, eu fico assim, nossa Senhor, me conduza. Deixa que o teu espírito domine aqui para que eu possa fazer isso. Saltou os meus olhos no coração, falando assim: isto é uma regra de ouro. Isso aqui é uma regra que todo mundo deve saber. Que a regra não é porque você é bonzinho que você trata aquela pessoa. Não é porque o seu coração é bom. Não é porque a sua mente é uma mente grandiosa. Não é. É porque é sua obrigação. É incumbência. Deus te deu a graça. Pela graça, pela misericórdia, você está aqui. E é obrigação sua tratar as pessoas dessa mesma forma. Glória a Deus. Está sendo abençoado aí, meu irmão. Porque aqui eu só tô arrepio. Eu só tô, ó, o cheiro e cantas, o fogo. E porque tá calor também. Mas o Espírito Santo também. Espere que essa palavra esteja te abençoando. Nós vamos entrar aqui no bloco 4, que são os dois caminhos. Deixa eu ver aqui como é que tá. Oh. Vamos lá. Boa noite. Deixa eu tomar algo aqui. Vamos entrar aqui no bloco 4. Os dois caminhos, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho em que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são os que acham. Jesus aqui ele não está sendo pessimista. Ele está sendo sincero com a natureza do discipulado. Você que já conduziu pessoas, já tentou evangelizar, já tentou discipular, já tentou transferir esse sentimento de amor por Jesus, de servidão por Jesus, sabe que é difícil. O caminho é largo, mas nós somos viciados em maldade. Nós somos viciados em fazer o mal. O nosso coração é mau e ele tende para o mais fácil. Ele tende para a porta mais aberta, para a porta mais escancarada, para aquele caminho lindo, florado, que dá o prazer instantâneo, dá aquela sensação de conforto. Mas nós sabemos que a maioria entra pela porta mais larga, por rebeldia intrínseca no coração contra Jesus, contra o Espírito Santo, e muitas vezes até conscientemente. Muitas vezes até conscientemente nós fazemos isso. Né? O caminho estreito ele exige uma escolha ativa. O caminho estreito ele exige que nós sejamos intencionais. O caminho estreito ele exige sacrifício. O caminho estreito exige renúncia. O caminho estreito ele exige que coloquemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, como governante, como a pessoa que, mesmo que nós não entendamos, seja a pessoa que coloca a nossa vida no prumo. Mesmo que nós não saibamos o caminho, ela vem aqui e dirige essa vida. Muitas das vezes nós vivemos essa vida dupla de pisar na porta estreita, né, com o pezinho, o resto do corpo é na porta larga, né, e nós vivemos essa ambiguidade também. E nós entramos numa pergunta também, que é uma pergunta de reflexão. Você está no caminho estreito por escolha ou no caminho largo por omissão? Para eu pensar que você está no caminho largo por omissão?
O que é omissão? Deixar de fazer. Ou estar na inércia. Às vezes nós não colocamos um caminho largo pela inércia. Pela inércia. Bloco 5. Falsos profetas e falsos discípulos. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecerei. Aqui a gente fala sobre a imagem do falso profeta e eu não posso deixar de falar sobre os dias que nós vivemos hoje, né? A era midiática, a era globalizada, a era de informação, a era de inteligência artificial. Quantas pessoas se levantam aí como os pregadores, como evangelistas, como pessoas que conhecem a Deus, né? Mas não passam de lobos disfarçados de ovelhas que carregam o povo de Deus para mentira, carregam o povo de Deus para desconfiança, carregam em multidões o povo de Deus para perdição. Versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que produz bom fruto é cortada e lançada... toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. E aqui nós falamos os frutos. Frutos que geralmente são formados através do caráter da pessoa, através de quanto eu sou formado em Jesus, de quando a minha vida real, minhas relações, elas são fundamentadas no Espírito Santo, como a minha conduta como ser humano, ela é fundamentada pela a relação que eu tenho com o Senhor Jesus. Essa parte aqui eu gosto muito de comparar. Tem um livro de Platão, que é a Democracia. A Democracia é basicamente Platão falando de um monte de coisa, né? Fala de uma suplente política, de lá. Só que dentro da República, é a República o livro, o nome da República. Dentro da República, Platão, ele traz uma alegoria pequena, mais uma parábola falando sobre o anel de Giges. O que é o anel? O anel de Giges é um anel que a pessoa acha o anel, e quando ela coloca o anel, ele vira invisível, fica invisível. Ele tem um poder de ficar invisível. E além do poder de ficar invisível, de alguma forma, né, uma alegoria não traz regras, mas de alguma forma a pessoa escusa de qualquer tipo de penalidade, ela não está contida dentro das leis, das normas, ela não está contida dentro dos costumes, ela não está dessa parte consuetudinária, né, que fala no direito, ela não está contido nisso. E Platão fala que essa pessoa, essa pessoa que encontrou o anel, ela foi lá, usurpou o trono do rei, pegou a esposa do rei e matou todos os príncipes para que não teria herdeiro. E a pergunta no final dessa alegoria é o seguinte: se você aí tá me vendo, encontrasse esse anel, você continuaria na retidão? Você ainda seria reto? Você ainda seria uma pessoa correta? O que ele está falando? Falando sobre essa maldade intrínseca. Que a bondade humana, que a conduta humana, e especificamente dentro da democracia, que ele está falando sobre a democracia, política, estudo de república, falando, as pessoas só se comportam com isso porque pelo medo de pena, pelo medo de qualquer tipo de sanções contra ela. E Jesus vem trazendo isso aqui na parte dos falsos profetas, não. Sobre o fato dos frutos. Que na vida real, como é o seu caráter
como é uma pessoa que produz, né? Como que é essa pessoa que produz frutos? A pessoa que produz, como ela é no dia a dia? Ela só é assim porque as pessoas veem, pelas pessoas, porque ela está escondida num ambiente onde várias pessoas estão de olho, porque as pessoas, isso é benefício, isso, aquilo, ou é porque é o caráter de Jesus frutificando? É o caráter do Espírito Santo dando frutos. Aí, versículo 21. Nem tudo aquilo que me diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. E aqui, novamente, Jesus falando sobre o teatenai. Sobre tudo isso ser feito na questão, no âmbito do espetáculo, no âmbito da performance, no âmbito do teatro, da performance teatral. Jesus falando sobre as pessoas, e aqui ele não está falando sobre pessoas ateias, pessoas que não são de Cristo, são pessoas de dentro da igreja, pessoas de dentro do próprio povo, pessoas que seguiam a tradição judaica, seguiam a tradição, né, da lei de Moisés. E aqui está falando sobre a ausência do relacionamento, a ausência desse vínculo. Jesus vem falando, nunca vos conheci, nunca conheci vocês. Bloco 6, partimos aqui para o último bloco, que é os 2 fundamentos. Todo aquele que, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado na rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a queda. Aqui temos de novo 2 contraposições sobre o sensato e o insensato. E nós finalizamos o Mateus 7 e o Sermão do Monte com Jesus falando tudo aquilo que foi falado em Mateus 5, 6 e 7 até aqui se nós praticarmos, seremos as pessoas sensatas. Se não praticarmos, serão as pessoas insensatas que constroem a sua casa na areia e quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem o combate, ela cai. Jesus vem falando sobre essa contraposição, sobre a verdade, sobre o que é ser submisso, a verdade sobre o que é ser filho realmente de Deus. O Sermão do Monte inteiro, as bem-aventuranças, o sal e a luz que nós conversamos, a lei radicalizada, sobre a questão do senhorio, a questão da religiosidade secreta, o julgamento. Jesus vem falando tudo sobre isso. Tudo foi construído para ser vivido e não admirado. Para ser vivido, não para ser ouvido. Mateus 7, ele vem falando justamente sobre isso. Sobre a contraposição da pessoa que ouve e a pessoa que pratica. A pessoa que admira, a pessoa que coloca em prática. A pessoa que está ali no momento, ouve uma palavra no sábado, no domingo, vai embora, passa a semana inteira em casa e não faz nada, achando que no sábado, domingo vai ser restaurada, achando que a oração dela no sábado, domingo vai mudar alguma coisa na vida dela, achando que no sábado, domingo é suficiente para que essa conexão, esse laço, essa fonte seja inundada no coração dela.
Aí, o que nós vemos aqui como última pergunta para essa contraposição? Você está construindo sua vida sobre o que Jesus disse ou sobre o que você achou que ele quis dizer? Hum? Parou para pensar nisso? Vamos fazer uma recapitulação aqui, só para nós finalizarmos. Recapitulando aqui no Sermão do Monte inteiro, a gente viu, né, que Jesus subiu no monte para fazer um discurso bombástico, né? Tá na série The Chosen, não sei se vocês já assistiram, né? É um momento muito glorioso, é algo bem trabalhado, né? É uma coisa que você vê assim, muitas pessoas chegando, né? E Jesus ele vem sobe no monte para desconstruir, né? O mundo atual, a cultura, o Império Romano, para desconstruir aquilo que os fariseus vinham construindo aí durante esses 400 anos assim de nada escrito, nada revelado, né? Nada de material revelado. Cada bloco foi uma parte, uma camada que a gente trouxe alguns tipos de ilusões, né? Sobre quem é a pessoa. No versículo, no Mateus 5, Jesus apresenta que é um cidadão do reino, né? Não é o poderoso, não é a pessoa que é autossuficiente, não é a pessoa que cumpre a lei por fora. É aquele que é pobre de espírito, né? Totalmente a antítese daquilo que foi pregado, né? Foi pregado uma tese, é isso. Jesus vem com antitese, antítese, fala, não, é isso aqui, é desse jeito. E Jesus ele não vem falando de uma lei, ele vem falando com a autoridade dele. Ele não vem conversando, explanando, ele não vem falando sobre a lei de Moisés, ele vem falando sobre a autoridade dele, falando é assim que é para se fazer. O pobre de espírito, manso, misericordioso, puro de coração, ele deixa claro que o cumprimento da lei começa no coração. Começa no coração e que esse é o cidadão do reino. Esse é o cidadão do reino e essa é a conduta que o cidadão do reino tem que ter. Mateus 6 ele expõe as três áreas principais, geralmente que a vida dupla tem, né? Aquela vida dupla, aquela vida sem senhorio definido, né? Aquela que geralmente as áreas que as pessoas mais veem, pessoas de fora, seu pastor, seu líder, geralmente mais vê com mais facilidade onde está o senhorio, que é a questão da religiosidade, a questão de ter essa questão de performance, teatro, isso trazendo para os dias de hoje, aquela pessoa que quer pau, aquela pessoa que quer toda hora pregar, a pessoa que quer, né, ser elogiada toda hora, né, a questão do dinheiro, Jesus vem falando muito forte a questão do dinheiro, sobre a governança do dinheiro, sobre servir ao dinheiro e a parte da ansiedade, a parte onde nós nos revela que onde está a nossa confiança. E Mateus 7, nós finalizamos o Sermão do Monte com um teste final, com um teste de Jesus falando como você julga, como você ora, como você trata o outro, que o caminho que você está trilhando, que o fruto que você está produzindo e sobre o qual fundamento você está construindo. Qual é o caminho que você está trilhando hoje? Quais são os frutos que você está produzindo? Como é que você trata o seu irmão hoje? Como é que você ora? Você ora só para si? Você ora começando agradecendo? Você ora só pedindo, mas nunca agradece? Você ora engrandecendo ao Senhor? Ou você ora só em favor próprio? Não ora em favor do irmão? Não ora em favor da paz? Não ora em favor de Israel? Não ora em favor do seu pastor, do seu pai, da sua família, do seu cachorro, da lagartixa que está dentro do seu quarto aí agora? Qual é? Qual é o teste hoje que você faz consigo mesmo para ver onde está o seu coração? Jesus terminou o Sermão do Monte, a gente viu ali, falando sobre o sensato e o insensato. Ele termina o Sermão do Monte falando sobre a parte da prática em si, sobre o sensato e o insensato. Esse que segue é o sensato, o que não segue é o insensato. Ele fala sobre a diferença entre Jesus e todos os outros mestres que já subiam o monte para falar, não era apenas o conteúdo, não era aquilo que eles só falavam,
era a autoridade. No final, Jesus vem perguntando sobre o ensino. Não perguntou se as pessoas iam lá compartilhar, se elas iam conversar sobre isso. Ele não perguntou se alguém tinha uma pergunta ou não, se alguém tinha filho, não. Ele só falou assim: você vai construir sobre a rocha ou vai embora e construir sobre a areia? E ele finaliza isso. Finaliza desse jeito. E ó, tchau, obrigado. Deixa a pergunta no ar. De tudo isso que eu falei, de tudo isso que nós entramos, de tudo isso que nós decidimos que é o certo, qual desses dois caminhos você vai ser? Você vai se trilhar? Qual dessas pessoas você vai ser? O sensato ou o insensato? E assim, meus amigos, nós terminamos a série do Sermão do Monte. Eu agradeço a cada um de vocês que estiverem comigo, me acompanhando essa exposição. A próxima eu já tenho em mente, provavelmente, que se não houver mudança de planos, nós faremos a exposição de Gálatas inteiro. A carta de Gálatas inteiro. É uma das minhas cartas preferidas de Paulo. Ele, ó, sacode forte lá. Eu gosto bastante. E eu quero te agradecer, tá? Por ter acompanhado aqui. Eu quero que Jesus abençoe muito você. Abençoe muito. Espero que tudo que nós conversamos aqui, tudo que nós falamos, tudo que nós debatemos, te alcance de alguma forma, te estimule de alguma forma. E é isso. Nas próximas séries eu vou divulgar. Provavelmente a semana que vem nós já começamos. Eu vou dar uma semana aí só para estruturar certinho, tá? Mas é isso. Gente, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Inscreva no canal aí. Eu sou youtuber agora. Eu sou youtuber. Não blogueiro ainda, mas youtuber. Tô aqui, ó, ministrando. Estou, ó, desbravando, né, o território em nome de Jesus. Para expandir o universo da Bíblia e da Palavra de Deus. Então inscreve no canal e me ajuda a fazer esse desbravamento.